Alô? Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Né? A gente estava aqui dando o atraso oficial brasileiro, aí estava dando divergência nos horários. No meu já são 10h17, a gente pode começar, né? E quero agradecer a presença de vocês. A gente resolveu fazer esse evento quinta-feira, já era de tarde, quando eu me lembrei, assim, gente, o Dia da Mulher, o que a gente fez, o que a gente vai fazer? E foi uma correria para a gente dar conta de estar aqui hoje, né, muito pouco tempo. Não só para organizar, para ir atrás até de patrocínios, acho que a gente conseguiu brinde, pelo menos, para todo mundo que está aqui, presente. Né? E para comunicar, né? Então, eu falei, se a gente tiver 50 pessoas lá, para a gente vai ser um sucesso. Absoluto, né? Mas com vocês aqui, para mim, já é um sucesso, né? Dentro do tempo que a gente teve para organizar, divulgar, estar aqui. Então, eu quero agradecer, primeiro, a equipe de comunicação do Sinal DF, que conseguiu organizar tudo isso para a gente, né? E da equipe administrativa também do Sinal, que está ali a Ellen, que é a nossa gerente lá do Sinal, o Jefferson, o Hudson, o Caide não está aqui, ele foi para lá, que alguém tinha que ficar lá, né? Tomando conta. E está presente aqui também um dos nossos diretores, né, diretor jurídico, que é o Birajara, está ali no cantinho. O Gaspar, que é um conselheiro, Sinal DF, e o nosso diretor de relações com o filiado, que é o Mardônio. Essa palestra e outros eventos, né, para melhorar a nossa comunicação, o nosso diálogo, está embasada numa pesquisa que a gente fez de comunicação. A gente está com algumas novidades para a gente estreitar essa comunicação entre o Sinal e os filiados e as filiadas, né? E muito, digamos assim, dessa parte da criatividade, de como a gente pode chegar até vocês, ouvir um pouco mais, ouvir melhor, né? É do diretor Mardônio, que está aqui comigo, hoje é Dia da Mulher, e em comemoração ao Dia da Mulher, que foi ontem, né? Mas eu falo que ele é um homem de alma feminina, e sempre foi. Eu trabalhei com ele muitos anos aqui no banco. Ele foi, para quem não conhece, né, que é mais novo, ele foi chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e responsável por várias políticas de gestão de pessoas, assim, altamente de sucesso. Né? A gente pode falar isso em outras oportunidades, espero que a gente tenha outras oportunidades até para a gente voltar, que tem muito assunto, né, nessa área. E o banco vem evoluindo muito em várias áreas, vários temas, né, mas a gente tem ainda muito que evoluir. Que eu falo que essa área é a área mais feminina, né, do banco. É a área de integração das pessoas, é a área que deve olhar para as pessoas, né? E, enfim, então eu não canso de me aprender com ele, né, e com os outros diretores. E vou pedir para ele falar um pouquinho. Quero também registrar a presença, né, da dona Edna, que é a presidente da ASBAC. Levanta a mãozinha aí, dona Edna. Que está cedendo também vários brindes para a gente da ASBAC, né, nesse evento, que é um evento para conjunto. Eu quero convidar ela a fazer parte aqui da mesa. E o Túlio, que está ali atrás. O Túlio, ele é dos proprietários de um dos salões aqui da nossa comercial, que é a Alessi Cabeleireiros, que pelo menos eu faço a minha unha, meu cabelo lá, tem 25 anos, né? 25 anos de banco, tem 25 anos de clientela. Aí eu fui lá pedir para ele uns brindezinhos para a gente aqui, ele e a Alessi, né, toparam. Então, estão aqui, bem-vindos para assistir nossa palestra e participar. Quer falar alguma coisa, Edna? Pode falar uma palavrinha. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer essa equipe do Sinal, que eu ainda não conhecia, e estamos aí. A ASBAC está numa gestão feminina e estamos disponíveis a vocês quando vocês precisarem, qualquer dúvidas, e também para fazer parte da nossa família asbaquiana. Obrigada. Então, passo a palavra para o Mardônio, só para dar uma palavrinha para a gente, né, antes de passar para a Thaís, sobre o que a gente pretende com essa relação, né, com os filiados, com as filiadas. Bom dia, colegas.
O que nos motivou a integrar uma chapa à direção do sindicato em Brasília foi promover uma modernização das relações do sindicato com os seus filiados. A ideia é que cada vez mais se represente, de fato, e cada vez menos se substitua. Por que acontece a substituição? Porque na cultura brasileira a gente não tem o hábito da participação. Eu costumo dizer para os públicos para quem eu me dirijo que nem em assembleia de condomínio a gente gosta de ir. Depois enfrenta a taxa extra, que ela é decidida e fica valendo. Então, um bom sindicato é aquele que tem o prestígio da participação da massa de filiados nas deliberações, porque são elas que estabelecem o tal do pensamento do sindicato. O sindicato não tem um pensamento próprio, ele tem que ter o pensamento de sua base, mas só pode conhecê-la se houver integração, se houver relação. Daí se criar essa diretoria. Estamos investindo pesadamente em modernizar os nossos canais de comunicação. Em breve acontecerá um fórum de discussão da autonomia do banco. É uma primeira ação nessa direção. Eu não vou me alongar, o tempo urge, né? E a nossa palestrante está aqui aguardando. Vou fazer um resumo do seu currículo. Thaís Maria Riedel de Rezende Zuba, OAB 20001. Possui graduação em Direito pela UCEUB, Ciências Políticas pela UNB, especializada em Direito Processual Civil pela UCEUB, Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social, mestrado em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. Atualmente é sócia da Advocacia Riedel, professora de Direito do Trabalho e Previdenciário. Foi presidente da Comissão de Seguridade Social da OABDF e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente do IBD-Prev, Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, autora de livro, doutoranda em Direito Constitucional, uma pessoa altamente preparada, uma mulher de sucesso, a quem nós rendemos a nossa homenagem. Eu pediria a Thaís que se dirigisse à mesa e nos brindasse com sua palestra. E não é à toa que o nome da palestra é Mulheres Fazendo Acontecer, né? Ela é uma delas. Quer ficar aqui? Só a gente... Bom dia. Bom dia. A força feminina aqui. Quero agradecer imensamente o convite do Sinal para poder vir aqui, não digo fazer uma palestra, mas também a gente fazer algumas reflexões em conjunto, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu tive particularmente que estudar esse tema um tempo atrás, quando o governo veio com a proposta de equiparação dos requisitos de idade na aposentadoria entre homens e mulheres. Então, foi um tema que eu acabei estudando, fiz um artigo num livro que foi publicado, Feminismo, Pluralismo e Democracia, e acho que talvez por isso também o convite, não que eu tenha algo para ensinar, mas algo para a gente compartilhar, né? É um tema que ainda há muito a ser conversado, refletido e avançado em termos culturais. Então, a ideia hoje foi a gente tratar de alguns temas relacionados à causa feminina e o nosso papel no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, e alguns desafios que se apresentam ainda, né? Então, eu quero agradecer, faço da pessoa da nossa presidente Andréia, que é uma mulher que tem dado a sua contribuição, não é, em prol da categoria. A gente sabe que, quando a gente assume determinadas posições, cargos,
envolve abrir mão de questões pessoais, e então a gente tem que render as nossas homenagens às mulheres que têm essa coragem de enfrentar os desafios. Muitas vezes até a gente tem alguns receios pessoais e consegue ali se colocar à disposição. Então, agradeço em seu nome. Bem, essa data, 8 de março, ela tem ali um significado em âmbito internacional. A ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1975, ela traz ali, adota o 8 de março como Dia Internacional da Mulher, e tem como objetivo lembrar, então, as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, independentemente de visões nacionais, éticas, linguísticas, culturais, econômicas ou políticas. A origem desse dia 8 de março ela é meio controversa. Quando a gente vai verificar nos fatos históricos, né, remonta a algumas greves no âmbito têxtil que ocorreram de algumas mulheres em relação a melhorias de condições. Teve um incidente específico de um incêndio também numa grande fábrica. Você vê, tem discussões ali, mas normalmente ali a partir de 1909 a gente começa a ver essas manifestações femininas, e especificamente a Revolução Russa em 1917 teve uma greve das trabalhadoras no ramo têxtil que teve ali uma relevância, e a partir dali alguns países em fevereiro, outros em março, começaram a ter ali como marcos de homenagem às mulheres. Bem, como eu disse a vocês, a minha primeira reflexão em relação a esse tema, de forma mais aprofundada, veio quando eu tive que estudar esse ponto específico. A minha área, vocês já viram pelo currículo, na área previdenciária. E aí, então, eu me deparei com a seguinte questão. As mulheres, na Constituição de 88, tinham ali, em relação aos homens, um direito à aposentadoria, cujo critério etário para a aposentadoria tinha 5 anos de diferença. Então, homens poderiam aposentar aos 65 anos e mulheres aos 60, na aposentadoria por idade, e na aposentadoria por tempo de contribuição, especificamente das servidoras públicas, que já tinha idade mínima, 55 anos mulheres e 60 homens. Ou seja, 5 anos de diferença ali, as mulheres podendo aposentar 5 anos antes. Bem, e aí vem, ainda no governo Temer, a PEC 287, e propõe que haja uma equiparação, sob o seguinte argumento: olha, as mulheres já inseriram no mercado de trabalho, as mulheres vivem mais, não tem sentido elas aposentarem 5 anos antes. Por que elas vão aposentar 5 anos antes? Vocês não querem igualdade? Então tem que ter igualdade, na alegria e na tristeza. E aí, eu fui pesquisar. Falei, no primeiro momento, eu pensei, a princípio, não é? Queremos igualdade, mesmos direitos. Bem, e aí, a gente tem que, para cada instituto que a gente for estudar, a gente tem que identificar a sua razão, a sua tônica. E aí, primeiro elemento, para que serve uma previdência? Ela serve para a proteção de riscos. Que riscos? Situações de infortúnio que acontecem, são naturais da existência humana, como a doença, né, que gera invalidez, a morte, maternidade, situações que retiram a pessoa do mercado temporariamente ou definitivamente, certo? Durante muitos anos, o Estado não se preocupou com essas situações de risco. Cada um que cuidasse de si, tinha lá ou a família ou algum amigo que cuidasse, o Estado não tinha uma obrigação e nem tinha isso como uma política pública de proteção. Só foi haver as primeiras, no âmbito, né, internacional, a proteção específica dos trabalhadores. A gente tem um modelo de Bismarck, em 1883, na Alemanha, em que
já que havia muito acidente do trabalho, a época da Revolução Industrial, as pessoas morrendo muito nas indústrias, os sindicatos começaram a reivindicar melhorias no âmbito do trabalho e também melhorias em relação a essas situações de infortúnio. Porque o que acontecia? A pessoa, quando tinha um acidente, ela não conseguia trabalhar, sem trabalho ela não tinha renda. Sem renda ela passava por um estado de necessidade. Então, pela primeira vez, o Estado percebeu que, diante a grande comoção social que havia na época, que era preciso conceder aos trabalhadores, num primeiro momento, uma proteção em relação a esses riscos. E aí cria-se pela primeira vez a lei obrigando que os trabalhadores, enquanto ativos, contribuíssem, pegassem um pedacinho do seu salário, enquanto eles têm saúde, estão trabalhando, para o momento futuro, quando eles pudessem ter ali uma situação, algum infortúnio, e não pudessem trabalhar. Pois bem, neste primeiro momento, foi uma solução dada àquele grupo de trabalhadores, isso foi expandido ao longo do mundo, e, nesse momento, nós tínhamos os homens como os principais ali no mercado de trabalho. Muitas mulheres, crianças, idosos ficaram ali sem proteção alguma. Isso vai avançando, e aí tivemos guerras mundiais, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e até que o Estado observa que não adiantava proteger somente aos trabalhadores, mas tinha que proteger todas as pessoas dessas condições de risco. Que todos nós estamos sujeitos às condições de risco. Só que essas exposições, elas ocorrem de formas distintas. Eu tenho diferentes tipos de trabalho. Então, dentro do mercado de trabalho, eu tenho diferentes formas de trabalho. E eu tenho ali condições sociais e econômicas que me trazem riscos distintos. E aí desenvolve-se a política de previdência pública, em que eu vou proteger todas as pessoas que trabalham, mas desenvolve a seguridade social, em que todas as pessoas devem ser protegidas, tanto no campo da saúde, assistência e previdência. Bem, por que eu estou falando isso? Porque quando cria-se esse mecanismo e as mulheres começam a se inserir no mercado de trabalho, essa inserção das mulheres no mercado de trabalho não veio acompanhada necessariamente dos mesmos direitos que os homens no mercado de trabalho. Então, no âmbito do direito do trabalho, nós tivemos e ainda temos desigualdades em relação à remuneração, em relação à carga horária, quando você considera jornada laboral e mais a doméstica, né? A gente ainda tem culturalmente, ainda assume muitas dessas responsabilidades. E também, a gente também, em relação, embora as mulheres sejam maioria no mercado de trabalho, nós representamos 51% da força de trabalho no Brasil, nos cargos gerenciais ainda representamos apenas 39% disso. Na verdade, quando a gente vai falar em política, então, cargos políticos, isso cai bastante, né? Então, a gente ainda enfrenta alguns desafios em relação a isso. E aí, então, a pergunta vem, por que a mulher teria que aposentar 5 anos antes? Por que essa política pública afirmativa nesse sentido de conceder essa diferença? E aí, então, a gente tem que ir para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, eu tenho que identificar se o risco dos homens e das mulheres são iguais. Porque se o risco for igual, a princípio poderia equiparar, correto? Bem, e aí, então, o que a gente verifica é que, embora nós tenhamos uma inserção gradativamente ampla, tanto é que nós cada vez mais representamos uma força na renda familiar e muitas famílias cada vez mais dependem dessa renda feminina, a gente verifica que ainda há muita desigualdade no mercado de trabalho. E no âmbito internacional, a gente teve, então, um reconhecimento dessas situações de igualdade, porque as mulheres elas entraram no mercado de trabalho muitas vezes em condições mais precárias, recebendo menos, e essas manifestações por equiparação foram gradativamente conquistadas. E aí, o que a gente verifica foi que
nós tivemos, no âmbito internacional, um avanço gradativo, começa as primeiras convenções internacionais trazendo essa proteção da mulher com convenções internacionais da ONU, Convenção de Filadélfia, Convenção de Pequim, depois a conferência, tivemos a década da mulher, de 1975 a 85, pela ONU, e no Brasil nós tivemos também uma inclusão mais tardia em relação às mulheres e, mais especificamente, às rurais e às domésticas, porque há uma característica que o trabalho doméstico também, ele na maioria é ocupado por mulheres, e aí há uma informalidade muito grande nesse mercado de trabalho, o que gera também mais precariedade do trabalho feminino. Bem, e aí, o que aconteceu? Quando o governo veio e propôs essa equiparação, muitos movimentos sociais, feministas e diversos setores da sociedade, rurais, domésticos e várias situações, mostraram que, olha, não há ainda como equiparar os gêneros, já que a Previdência é a única política pública que ainda compensa as mulheres pelas questões, seja físicas, biológicas, em relação à maternidade, seja em relação à própria desigualdade no mercado de trabalho. E aí, então, hoje nós tivemos uma reforma aprovada que houve uma redução para 3 anos dessa desigualdade, desses requisitos. Então, o requisito atual para a Previdência vai ser 65 anos homem, 62 mulher, sendo que, aí eu quero chamar a atenção para o cálculo, e aí vocês, servidoras, foram mais prejudicadas do que as mulheres da iniciativa privada. Por quê? Porque na hora do cálculo, como que vai ser o cálculo? Vai ser feita a média da vida inteira. Depois que faz a média, vai ser uma alíquota de 60%, mais 2% a cada ano que passe 20 anos. Ou seja, se eu aposentar com 40 anos de contribuição, é que eu vou ter 100% da média, certo? Da média. Da média da vida inteira. Então, se quando eu aposento eu tenho 20 anos de contribuição, vai ser 60% da média. Se eu tenho 21 anos de contribuição, 62% da média. E assim por diante, certo? O requisito para vocês aposentarem passa a ser 25 anos. Então, 25 anos, eu vou ter 5 anos a mais que 20, cada ano é 2%, então seria 70% da média, ok? Aí eu cheguei lá no Congresso e falei, gente, olha só, o que adianta as mulheres aposentarem 3 anos antes, se na hora do cálculo ela vai precisar dos mesmos 40 anos que os homens para ter os 100%. Ela vai ter que começar 3 anos antes, correto? Por que adianta? Porque se eu aposento 3 anos antes dos homens, eu vou aposentar com um percentual menor no tempo de contribuição. E aí, a bancada feminina lá do Congresso se atentou em relação a esse cálculo e, em relação ao regime geral de previdência social da iniciativa privada, a contagem para as mulheres vai ser do que passar de 15 anos e não 20. Mas para servidoras ficou a mesma regra. Então, na prática, houve um sacrifício maior, tanto na redução da diferença etária de 5 para 3, quanto também no cálculo. E aí, o que a gente deve observar é que não foi feito, para que haja essa mudança de requisito, é importante um pressuposto, que é a comprovação pelo Estado de que houve efetivamente essa redução da situação de risco da mulher. E a nossa situação, ela tem 2 componentes importantes, que é o biológico, e aí nós temos a situação da maternidade, da gestação, da amamentação, como algo específico nosso, como também sociocultural.
Então, mercado de trabalho, estrutura familiar e nível de instrução. E aí, E é curioso que até na proposta da reforma, na justificativa, o Estado falava, olha, ainda há desigualdade entre homens e mulheres, mas, como elas vivem mais, atualmente a gente tem que mudar. E aí, essa coisa do viver mais, tem uma observação importante. Uma coisa é a expectativa de vida ao nascer, e outra coisa é a expectativa de sobrevida, certo? Quando a gente pega a expectativa de vida ao nascer, há efetivamente uma distância maior. As mulheres vivem, se eu não me engano, 7 anos a mais que os homens. Por quê? Porque vocês, homens, aprontam mais. Tem um índice de mortalidade masculina grande no Brasil, entre 20 e 30 anos. O Brasil é um país muito violento, etc. Então, mais mulheres chegam na idade avançada, certo? Mas quando você pega a expectativa de sobrevida, certo? Que é pegar 2 pessoas de 65 anos, o quanto vive mais. Essa diferença, se eu não me engano, cai para 3 anos. Não é essa mesma distância. Então, a primeira coisa que tem que ter é a diferença de expectativa de vida ao nascer e outra de sobrevida, certo? Bem, então, o que acontece? Que eu acho que a gente tem que refletir aqui. Para além dessas mudanças da legislação, e eu acho que a legislação ela tem que acompanhar os fatos, né? A realidade, a cultura, o que a gente percebe é que há ainda muita desigualdade no mercado de trabalho. Nós temos, por um lado, a maternidade. A maternidade, ela faz com que a mulher tenha que se retirar do mercado de trabalho por um tempo e as coisas não param, as coisas continuam. Eu posso dar um exemplo meu. Eu sou professora há muitos anos na faculdade e quando eu saí de licença maternidade, a professora que me substituiu pegou minha turma. E aí, quando eu voltei, eu era a única professora com mestrado em previdenciário, mas aí a coordenação falou, não, mas você estava de licença, ninguém tem garantia de turma. E eu tive que ficar dando aula em outras turmas, certo? E eu falava, gente, mas eu estava de licença maternidade, eu não estava de licença para passear. Então, veja, essa saída e retorno do mercado de trabalho custa muitas vezes, para dentro de uma progressão na carreira, certo? Quando você fala em algumas empresas, então, que tem uma rotatividade muito grande, as informações são muito rápidas, né? Então, se não existe um mecanismo protetivo das mulheres, e aí por isso que no âmbito do direito do trabalho e também no direito do servidor público teve que cada vez mais proteger esse evento maternidade, a gente acaba tendo uma desigualdade muito maior no mercado de trabalho. E aí, eu tenho, então, essa questão física da maternidade, como a gente tem também a questão da própria amamentação e também do mercado de trabalho. E aí eu queria trazer uma reflexão para a gente. No mercado de trabalho, nós somos a maioria na base. Entretanto, quando a gente vai galgando espaços nos órgãos e nos espaços de poder, nós somos cada vez minoria. Ainda, embora estejamos avançando muito, ainda somos minoria. E a gente se pergunta, por que disso? Por que a gente ainda é minoria? Por que as mulheres ainda ganham 23,5% a menos que homens em cargos iguais? Por que ainda cabem às mulheres o cuidado com os familiares, com os idosos, com a dupla jornada? Por que a gente tem uma escolaridade maior? As mulheres estudam no Brasil, em média, 6,4 anos e os homens 5,3 anos em média. Nós somos mais estudadas e temos salários menores. Se nós temos salários menores, nossas aposentadorias são menores, porque eu vou contribuir menos. E se eu que saio do mercado de trabalho e abro mão da carreira, porque eu não consigo, às vezes, conciliar carreira com atividades domésticas, cuidados com os idosos, eu abro mão e saio do mercado de trabalho para cuidar das crianças ou cuidar dos familiares, e eu também não contribuo nesse período.
Então, lá na frente, eu não consigo tempo de contribuição para aposentar. E, além dos trabalhos informais, que, como, principalmente no âmbito doméstico, nasci na carteira, não recolhe e também não vai conseguir aposentar. Portanto, a diferença da legislação previdenciária e também na trabalhista, ela visa compensar essas desigualdades que ainda existem no mercado de trabalho. Bem, isso envolve, gente, avanços culturais. Só que aí, eu li um livrinho que eu até trouxe para mostrar para vocês, que eu achei muito interessante, que é esse aqui, ó, Faça Acontecer. Ela é uma executiva, essa Sheryl Sandberg. Ela é uma executiva do Facebook e ela conta um pouco da vida dela e, obviamente, passa por esse tema dos desafios das mulheres no mercado de trabalho. E ela me falou um ponto que eu acho que merece a gente refletir. A questão do machismo, de todos esses aspectos, é algo que vem muito forte nas culturas. E, embora nós tenhamos avançado muito, existe um preparo que vem desde a infância, que muitas vezes de forma muito subjetiva, a gente acaba sem perceber alguns mecanismos nossos, mesmo automáticos. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, na educação dos filhos, né, a gente até já no comecinho, ali na infância, a gente tem, às vezes, até nas brincadeiras, na forma de lidar, quando tem um filho menino, uma filha menina. A menina a gente bota para brincar cuidando da bebezinha, né? O menino a gente bota para ser o campeão, o piloto. Então, são coisas, às vezes, que a gente faz desde lá do começo. Então, eu fui meio que já treinada para ter certas posturas ou outras posturas. E aí, sem querer, a gente faz isso, não é de propósito. E aí, o que acontece é que no mercado de trabalho, há uma necessidade de uma assertividade que, normalmente, os homens já têm uma postura que vem desde a infância, são treinados para ter essa assertividade, porque ele é o campeão, ele é o piloto, ele é o... né? E, às vezes, a gente não tem essa mesma assertividade. E a gente se coloca numa postura receosa, cuidadosa, e por mais que nós sejamos mais preparadas muitas vezes, e aí os dados mostram que nós somos mais estudadas, a gente não se coloca na posição de... Exemplo, vamos supor que eu estou numa grande empresa, eu casei, estou pensando em engravidar. Aí surge na minha empresa uma oportunidade de um cargo de direção. Aí eu penso, mas vai me exigir muito, será que eu vou conseguir? Porque eu sei que eu conseguiria, mas eu também quero engravidar, aí a gente pondera. E eles não, eles, vai, foi. Né? Então, às vezes, a gente se auto-boicota também em algumas situações, que eu acho, pelo menos a mim, essa reflexão que ela fez me fez refletir, que às vezes a gente se exige demais em muitas situações e não se coloca na posição. Ou então, como a gente considera várias coisas, e aí existe um ponto que eu acho muito importante, que é um avanço cultural que a gente vai precisar ter, um avanço civilizatório, que é o olhar feminino, em todas, nas políticas públicas, em todos os lugares. Por quê? Porque o mercado de trabalho, ele, obviamente, predominantemente exercido por homens, que tem essa característica mais assertiva, ele trouxe como consequência negativa essa alta competitividade e, ao mesmo tempo, o seu sucesso profissional ser sinônimo de seu fracasso pessoal, para as mulheres, no caso, né? Porque os homens sempre tiveram uma mulher que poderia assumir essa atividade. Então, num primeiro momento, as mulheres que ousaram ser mais assertivas acabavam assumindo uma posição masculina, né? Porque foi a forma de defesa encontrada para poder se inserir nesse campo. E tiveram um papel muito grande em ousar e ter coragem de ir
e de mostrar que as mulheres são capazes. Eu vou passar um videozinho já já mostrando a importância dessa ousadia, né, das mulheres que conseguem enfrentar esses paradigmas. Mas acho que agora é hora de avançarmos mais. Primeiro, das mulheres compreenderem que elas são capazes, que elas, se elas já têm preparo para assumir essas atividades, e que, estando no poder, podendo exercer essa influência sobre os demais, a importância da gente trazer o olhar feminino, que consegue exatamente perceber que não é a quantidade de horas que vai dizer se você é um bom ou mau profissional, mas sim a sua qualidade nessas horas. E qualidade no tempo é uma coisa que a gente foi treinado para ter. Então, existe uma coisa que existe lugar de fala, né? É como se fosse dizer o seguinte: por mais que tenham homens, e aqui nós temos bons exemplos de homens que são sensíveis a essas desigualdades e a trabalhar para que a gente mude, que a gente dê esse avanço civilizatório em termos de maior participação feminina em todos os campos, ou seja, que a mulher esteja onde ela quiser estar, né? Só uma mulher pode dizer o que ela passa. É aquela mesma coisa. Eu posso ser a favor da causa das pessoas com deficiência, mas eu não tenho deficiência. Então, eu não tenho lugar de fala para dizer o que é ser uma pessoa com deficiência. Então, enquanto nós tivermos apenas 10% das mulheres nos cargos políticos, por exemplo, eu não tenho um lugar de fala que são mulheres fazendo as políticas públicas. Só quando eu tiver 50%. Mas, por isso, a gente vai precisar de mulheres que ousem a entrar nesse mercado ainda, nesse ambiente que ainda é muito masculino. E aí, eu queria trazer para a reflexão, e eu vou passar um videozinho para a gente concluir, um ponto que eu achei muito interessante nesses temas, feminismo e tudo que eu já li, que é a sororidade. A sororidade significa que nós, mulheres, podemos ter uma rede de ajuda mútua, uma subiu, puxa a outra, no sentido de não de preterir os homens, mas estar com eles, junto deles, numa visão humanista. Uma visão em que, por exemplo, eu já tive 2 filhos. Eu sei que é estar com uma barriga gigante, procurando uma vaga, por exemplo. Eu sou dona de uma empresa, eu vou lá e eu vou fazer diferente. Não, eu vou ter uma vaga para gestante. Entende? É diferente, porque você já passou por isso. Coisas mínimas. A gente, por exemplo, no tribunal, não tem no banheiro um lugar para você botar a bolsa. Entendeu? Coisas assim. Então, então, a sororidade passa por a gente se observar alguns mecanismos nossos automáticos que a gente faz, de julgar o outro, tanto as mulheres quanto os homens, quanto também perceber no outro, e no caso perceber na outra, o potencial uma das outras. Por que a gente não se elogia mais? Os homens saem, muitas vezes vão para o bar fazer um happy hour, né? E às vezes aquela mulher que vai estar ali no meio, às vezes até mal falada. Coisas desse tipo que a gente tem que começar a perceber. Exemplos bestas, como assim, por exemplo, vamos supor, um homem e a mulher são casados e a mulher resolve ser dona de casa, certo? Então ela vive sustentada pelo marido. Certo ou errado? Opção dela, correto? Opção. Agora inverte. O homem resolve ser dono de casa e ela trabalhar. O que a gente vai pensar desse homem? Folgado, né? Então, envolve também, culturalmente, nós trazermos os homens para esse ambiente doméstico. A ministra Cristina Peduzzi, que agora é presidente do TST, ela tem falado muito em da gente avançar para um salário maternidade que seja que seja uma licença parental. Uhum. Alguns países europeus já possuem isso, na Alemanha, na Suécia, que é o quê? Depois de um determinado período que a mulher tem que ter de resguardo depois do parto,
Tanto o homem quanto a mulher podem ficar de licença, né? Alguns países colocam 2 anos, ou colocam 1 ano, daí vai variar. Às vezes colocam você fazer também curso de capacitação, etc. Mas mostrar que os homens também têm direito a esse campo doméstico. Às vezes a gente mesmo, o marido vai cuidar das crianças, faz tudo errado, a gente, tá vendo, fez tudo errado. Ele fez, tá fazendo. Então a gente também, não, deixa que eu limpo, deixa que eu lavo. Não, você faz muita bagunça, deixa que eu mexo, né? Então, é algo que é muito sutil, mas que é muito sério. Então, acho que é um caminhar. Hoje a nossa ideia foi trazer alguns pontos para a gente refletir de que mulheres fortes, elas andam ajudando outras mulheres a estarem fortes. Às vezes, vamos encorajar umas às outras, fazer a diferença com esse olhar feminino onde a gente estiver, não é? E precisamos, sim, que os homens estejam ao nosso lado nesse caminhar. Eu vou passar um videozinho agora, antes da gente concluir, que passa bem um pouco do que eu estou falando para vocês, e depois a gente conclui. Aí, depois do vídeo, a gente abre para vocês comentarem, né? Acho que é um bate-papo. A gente queria fazer num outro formato aqui, mas mais informal, né? Entre a gente, mas a ideia é essa, né? Que a gente consiga essa formalidade. Deu som. Tá com som? Também tá. Oxe. Esperando. A primeira barra é volume, hein? Primeira barra azul ali é volume. É aquela coisa, né? A gente já tinha testado, tudo certo. Aqui à direita. Mas na hora H... Isso. Vou aumentar, porque é legendado. Isso. Algumas já devem ter visto, né? Que ela rodou, é uma imagem... Diga. A legenda é mais importante do que o áudio, então... Tem que aumentar ele.
assim, eu quis passar esse filminho porque eu acho que ilustra bem o sentimento que eu queria refletir hoje. Na verdade, você vê, precisou que uma mulher ousasse a desafiar um paradigma, algo que era considerado normal, né? Então, de enfrentar ali todo um sistema que havia imposto que mulheres não poderiam correr, né? E, se vocês perceberem ali, ela só conseguiu, no fim das contas, porque tiveram homens ajudando. Para mostrar que é um processo junto. O namorado foi, empurrou, ajudou, ou seja, algo conjunto. Então, eu queria finalizar essas considerações, essas reflexões. Primeiro, que vocês se sentissem empoderadas, nunca se sentissem menores por ser mulheres. Pelo contrário, acho que a gente tem grandes contribuições a dar ao mundo pelas nossas características femininas. Sim, precisamos muitas vezes ser assertivas para nos colocarmos em relação a oportunidades, mas podemos colocar de forma feminina sem termos que disputar de uma forma tão agressiva umas com as outras ou com os outros. E dizer que é importante que a gente esteja atenta a essas questões que muitas vezes são automáticas na gente e que possamos trabalhar, seja com os nossos filhos, né, onde nós estivermos, para que a gente efetivamente consiga ter uma sociedade mais justa, fraterna, solidária, de uma forma efetiva, seja com o nosso exemplo pessoal e naquilo que a gente puder contribuir como pessoas. Tá bem? Obrigada. Obrigada, Thaís. Sim, já te passa. Só quero confirmar se todas mandaram o zap para o Sinal DF para a gente fazer os sorteios. O zap é o... A Ellen vai passar para ela. 98123-9117. Eu já vou deixar aqui, que aí também fica registrado, né? Porque a gente tem mais brindes do que tem pessoas aqui. Então, a gente vai fazer uma promoção aí do mês da mulher. Vamos pensar nessa promoção em seguida. Mas aqui, então, vai ter prioridade. A gente vai fazer o sorteio e mostrar a lista dos brindes. E vocês vão poder escolher da lista o que vão receber. Tá bom? Então... É engraçado que, às vezes, já aconteceram algumas vezes. Na sala de aula, vem umas alunas e falam assim, professora, como é que você consegue? Porque você consegue ser professora, trabalhar, ter filho, e não sei o quê, ainda combina a bolsa com sapatos, reparam tudo, né? E tal, não sei o quê. E porque eu estou na dúvida, porque minha mãe fala que eu tenho que fazer concurso público, não dá para conciliar a carreira privada com... Né? Ainda tem esses dilemas, assim. Olha só, acho que envolve mudança cultural, certo? Mudança cultural não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra. Mas a gente tem tido bons exemplos de empresas que têm dado a sua contribuição e acho que nós temos que enaltecer mais essas políticas positivas. Existem empresas que... não vou trazer nomes aqui, né, porque está gravado, mas empresas que valorizam muito essa questão do trabalho da mulher e de você ter uma política mais humana em relação às instituições. Eu digo que essa política mais humana deveria ter em vários ambientes. Por exemplo, o próprio INSS, que é a minha área, tem tido um problema sério de muitos processos atrasados e tudo mais. Eu vejo muitos congressos, eles discutindo a alta judicialização previdenciária, porque está tendo muito processo judicial. Eu falo, basta humanizar o INSS, humaniza, faz o negócio funcionar de uma forma respeitando as pessoas, que elas não vão buscar o judiciário. Né? Então, assim, já existem algumas empresas que já perceberam que a questão é qualidade no tempo. E que uma mulher, quando ela tem um filho, ela não é um problema para a empresa. Pelo contrário, ela se torna até bem mais responsável com isso. Né? Então, é exatamente mudar o olhar em relação a isso. Então, o que eu acho que a gente pode fazer,
Primeiro, cara, grupo de WhatsApp. Uma fez uma coisa legal na empresa, vamos uma elogiar a outra. Porque os homens fazem isso. Né? Em vez da gente julgar tanto uma outra, que às vezes a gente faz, é costume e hábito nosso, por que a gente não pode uma encorajar a outra? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Tem que ter ousadia um pouco, de coragem. E dá tempo, dá para fazer tudo. No âmbito familiar, tem que dividir com o marido, entendeu? Tem que... vai ficar mal feito? Fez, mas fez, entendeu? É a questão do... Porque se a gente quiser ser maravilhosa e perfeita em tudo, não dá tempo. Eu, por exemplo, eu decidi que lá em casa, alguma coisa eu vou ser mais ou menos. Eu falei que dona de casa vou ser mais ou menos. Você prefiro ser profissional e boa mãe. Dona de casa vai ser mais ou menos. Não se exige tanto. A gente se exige demais. Certo? E naquilo que a gente... Vamos criar uma rede, que eu acho que é legal da sororidade, isso, da gente poder uma somar a outra, dividir, encorajar. Hoje tem vários, inclusive, coachings e várias mentorias que são feitas de mulheres mais experientes. Agora, é claro que existe sacrifício. Você dorme menos, tem hora que... Entendeu? Mas acho que é um olhar constante que a gente tem que ter nos nossos mecanismos automáticos, um olhar que a gente tem que ter nos nossos medos, né? E se colocar de uma forma mais assertiva em alguns momentos, certo? E ter esse empoderamento mesmo nosso, porque um empoderamento é uma questão que, embora esteja agora na moda, é algo muito profundo, que mexe com todos os nossos, desde criação, né? Então é algo muito complexo, mas eu quero te dizer só para te animar que acho que é a tendência, acho que é um caminho a trilhar, mas que já começou a ser trilhado e acho que temos muito a avançar ainda. E é interessante como o homem não se questiona isso, né? Entre ser um bom pai e um bom profissional, quando ele está pensando na paternidade, né? Acho que esse tema foi interessante. Estava falando para a Thaís, a gente teve um café, né, em homenagem ao Dia das Mães, acho que 2 ou 3 anos atrás, e a gente teve um colega que veio representando até a DIRAD, depois da palestra ele falou assim, nossa, depois dessa palestra eu acho que eu então vou ajudar mais a minha mulher, que a gente está grávido, né? E aí foi uma das nossas colegas aqui, que falou assim, pegou o microfone e falou assim, não ajuda ela não. Não é uma questão de ajuda, é a questão de você ser pai. Ser pai tem sua parte. Então, tem a nossa cultura também, que ainda tem a coisa de o homem ajudar. Para a gente conseguir sair desse lugar, né? E ir para esse lugar de ocupar esses outros espaços, os homens também têm que ocupar alguns outros espaços. E que não é menos nem mais. E a gente teve até o caso de uma colega, e a gente tem uma colega que o marido dela optou por ficar em casa, né? E cuidar da casa enquanto o filho ainda estava pequeno, né? Cuidar do filho, lá na Comum, né? Não vou citar porque ela não está aqui, então não sei se ela gostaria da outra vez ela compartilhou isso, que ele ficou sem trabalho, né? Ele ficou sem trabalho um tempo, né? E aí eu quero compartilhar para vocês também, é um bate-papo aqui, né? O pai da minha filha é um holandês. E quando a gente teve a Sofia, eu me assustava muito, porque ele queria ocupar esse lugar de pai, e eu achava que era um lugar só de mãe, de mulher. Como assim ele quer ficar com ela ao mesmo tempo? Como assim ele fala que eu posso sair para fazer minhas coisas, que ele fica com ela ainda muito pequenininha? Me dava, sabe, era tudo que a gente às vezes sonha, tudo que às vezes a gente quer, né? Mas aí é uma coisa, eu mineira, eu falo que tinha hora que me dava até uma tremedeira, assim, como assim? Será que esse homem, né? Então eu estranhava também. Foi um tempo assim para deixá-lo, acho que essa é a palavra, ele ocupar também esse lugar e continuar com a admiração, continuar com carinho. Então, eu levava susto. Eu vou na comercial, outro dia eu fui na comercial, né, que a gente morou 11 anos, e aí eles brincavam, chamavam ela de a menina do saco. E eu levei um susto. Como assim? Que história é essa da menina do saco? É porque ele tinha o hábito de colocar ela naquele canguru. E aí ele ia fazer as compras na comercial, das coisas, tinha essa coisa
eles fazem tudo também, né, os europeus, de trocar tudo da casa, tinha uma loja de material de construção, e eu tinha ido nessa loja comprar, e eles me falaram, a menina do saco, ela conhecia todo mundo. E foi a primeira vez que eu fui, né? E eu, que história é essa, Sofia? E fui perguntar para eles, é porque desde pequenininha, ele levava ela para tudo quanto é lugar nesse canguru. E eu tinha que cuidar, sabe do quê? Da minha quase que abstinência, do que eu tinha imaginado que seria meu papel de mãe o tempo inteiro. Então, faz muito parte de mudar a gente também dentro e de permitir, né, que eles assumam esses outros lugares também. Que não é simples. Quando a gente fala disso aqui, é tudo o que a gente quer, né? Mas quando a coisa acontece no real, às vezes a gente própria tem resistência. Eu queria compartilhar isso. Eu daria como contribuição, se é bem-vinda uma ótica masculina, apesar de com alma feminina, né, como foi colocado, do que me orgulho, a importância de, nessa sororidade, não excluírem a parceria, as alianças inteligentes e estratégicas. Porque cada homem numa posição de poder pode ser um aliado ou um combatente contra a causa feminina. Não é inteligente elegê-lo como um adversário. É preciso que a mulher ajude a reeducar o homem, dentro de casa, no ambiente de trabalho, não abrindo mão de suas características femininas, porque é disso que se precisa no mundo atual. Para humanizar o mundo, é preciso feminizá-lo um bocado. Então, uma mulher, ao assumir poder, tem que ter o cuidado de se preservar a mulher, para preservar os seus valores diferenciados e equilibrar a balança, tornar o mundo mais humano. Ok? Oi. Uma coisa que eu pensei que eu quis agregar também é que nós, como mães, a gente aprende a ensinar crianças como elas podem nos ajudar nas tarefas da casa ou a elas próprias a se cuidarem. E isso nos ajuda muito como papel de gestoras, porque nós conseguimos gerenciar as pessoas com carinho, com amor, não precisando usar da assertividade de uma forma mais grossa e tudo. Então, às vezes, isso nos ajuda também a crescer profissionalmente e saber que a gente não precisa dar conta de tudo, porque um chefe não dá conta de tudo, ele delega. E a gente aprendeu a usar isso, a nossa maternidade, a nossa feminilidade, como boas gestoras, até para dividir as tarefas do lar. A gente não precisa solicitar que essas tarefas sejam divididas com agressividade. E da mesma forma que a gente fala com o filho, a gente pode falar com o nosso marido, falando, olha, eu não estou dando conta de tudo, eu preciso cuidar do meu trabalho agora, eu preciso que você vá fazer alguma atividade com as crianças para eu trabalhar. É possível? Sabe? Com amor. É isso. Alô? Você falando, Thaís, me lembrou até uma história, eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir muito quando fala em sororidade. A gente está num ambiente, um ambiente masculino, e para a mulher crescer no ambiente masculino, a gente tem que se masculinizar, né? Tem que se tornar, às vezes, mais agressiva, e muitas vezes, quando a gente vê quem dá maior rasteira na gente são outras mulheres, né? Quando a gente pensa em sororidade. E aí eu lembrei de um fato muito interessante que aconteceu comigo. Eu tenho mais ou menos uns 10 anos que eu me divorciei. Meu ex-marido tem um salário muito menor do que o meu. E, ano sim, ano não, ele entra na justiça querendo reverter a guarda das crianças para, com isso, ganhar uma pensão que seria maior que o salário dele. Num dos últimos processos, a advogada dele, uma mulher grávida de mais de 8 meses, para justificar o motivo pelo qual ele deveria ficar com a guarda da criança, chegou com o meu currículo. Pois é, a Rita passou num dos concursos mais difíceis desse país, sempre ocupou cargo comissionado e, enaltecendo a minha qualidade profissional, falou assim, então, de meritíssimo, uma mulher com esse não tem condição de ser uma boa mãe, porque se ela tem todo esse sucesso profissional, isso é incompatível com o exercício de qualidade de uma maternidade, né? E na hora que eu tentava contra-argumentar com o juiz, essa advogada
me interrompia, falando alto, quase gritando o tempo todo. Ela não tem condição, ela é uma boa profissional, ela não tem condição. Ela só me deixou falar quando eu também, agressiva, como fui construída, né, nesse papel de bem-sucedida, virei e falei assim, não estou acreditando que eu estou ouvindo isso, uma mulher que está aqui quase parindo. Quando nascer, a gente joga esse filho aonde? Porque você é uma profissional, está aqui exercendo a sua profissão, está prestes a ser mãe e está dizendo que isso é incompatível. A gente faz o quê? Foi a única hora que ela parou e que eu consegui dizer todos os cuidados que eu tinha, como que eu conciliava a minha vida profissional com a minha vida familiar, né? E inclusive o processo é todo montado em me desqualificar e sem trazer nenhum fato relevante que comprovasse isso. É difícil, a sororidade é muito difícil. Isso. Então, a gente está abrindo alguns canais de comunicação, né? Inclusive, o sorteio está sendo feito agora pelo WhatsApp, até para a gente poder ter um canal de comunicação mais direta com vocês. Então, pelo tempo, a gente vai ter que encerrar agora e a gente vai fazer os sorteios, né? Mas todas essas sugestões, né, Priscila, essa sua sugestão e qualquer uma outra que vocês tiverem, mandem para a gente pelo canal, né, do WhatsApp, que agora você já tem salvo aí. Tem o e-mail também do sinaldf@sinal.org.br, que é daqui, né? Então, a gente vai... O que é possível, a gente está fazendo. E, como eu brinco, né, às vezes a gente tem que fazer o que é impossível também. Né? Eu falo que eu imaginava impossível estar nesse lugar aqui agora. Se alguém me dissesse isso há um tempo atrás, eu ia dizer que a pessoa estava completamente louca, né? Porque eu já estava com o caminho todo traçado para ir saindo aos poucos do banco. E falo que foi num momento de indignação profunda, assim, na coisa ainda a gente estava lá na reforma da Previdência, acho que a Lola estava, não sei se ela estava presente, né, lá no grupo, que alguém... a gente começou uma discussão forte e alguém falou, mas a gente não pode pagar a Previdência para vocês. Né? Um grupo assim, de serviço até mais novo, terceirizado e tal. E aí eu fiquei aquilo assim, gente, isso é a cabeça, a imagem de algumas pessoas. Né? Alguém tem que fazer alguma coisa. E aquela discussão me gerou uma indignação. Né? E essa indignação, enfim... coincidências ou não, uma pessoa passou na hora e falou, estamos precisando de alguém aqui para ir para o sindicato. Vamos. Agora, talvez com essa indignação, talvez eu consiga fazer algo melhor do que eu já tenha feito no passado. Né? Então, às vezes, é preciso também desse grauzinho assim, de indignação ou para ocupar alguns espaços que, às vezes, a gente tem preconceito, né, com ele. E ocupando esses espaços, estando nesse lugar, talvez, de poder, a gente consiga mudar cada vez mais, né? Essas desigualdades aí. E bem-vindos, né? Bem-vindas a esse espaço de mudança. Esse que a gente precisa. De participação também, né? Eu gostaria de deixar uma palavrinha para vocês em duas direções. Uma de propor que vocês sejam multiplicadoras dessa iniciativa do Sinal DF, de estreitar laços com a base. E estimulem quem vocês puderem a participar dos nossos fóruns. Outros eventos como esse podem ser construídos para a gente dialogar, para a gente conhecer o pensamento da base e poder representar. E, alusivo ao dia de ontem eu estava fazendo o encerramento de uma regata, como juiz da regata, e falei duas frases que calaram fundo para mim. Sejamos pela solidariedade, amor, respeito, igualdade e contra toda forma de dominação, violência e desamor. O ano todo, que a necessidade de haver um dia para lembrar da opressão contra a mulher e nos mobilizarmos para combatê-la, nos lembre de tudo isso. Ser livre é romper com papéis, com estereótipos, paradigmas, e não adotar paradigmas opostos. Ser livre é reinventar a vida. Obrigado.